Bom dia quente, bom dia gelado, depende aonde cada um de nós está. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais e ouvir um pouco da nossa querida amiga Liliane Yuki, lá de Londrina. Londrina, não posso falar Londrina. errado. É, porque agora Maringá, Londrina, Assis, eu tenho que cuidar para não trocar ali o Maringá com Londrina. Liliane, seja muito Oi. bem-vinda. Estou muito feliz que você está de férias, né? Não feliz que tu ficou gripada, mas já vai É, ficar boa. Conta para nós, quem é a Liliane? Da onde vem a Liliane? bom, a Liliane, ela é mãe do Lucas, da Rebeca, a esposa do Fernando. A minha primeira formação foi processamento de dados na parte de informática, coisa que quase ninguém sabe, né? Pois é, É. Aí depois eu fiz pedagogia, né? Atualmente eu sou coordenadora geral lá da escola infantil fundamental. E também formada em aromaterapia. E eu tenho umas pós, né? Pós em aba, tudo direcionado ao autismo. Agora estou na pós de é, neurociência para educação, voltado para a área da educação. Então tá aquela correria de aumentar o meu conhecimento. uma vez que a gente começa a estudar, a gente não para mais, né, Liliane? Não, Ainda não mais para. você que está ali em sala de aula, em coordenação. Mas para quem não te conhece ainda, por que você foi para essa área do autismo? Que conforme as pessoas vão te ouvir aqui, vão ver que tu fala do autismo Uhum. e, né? Qual a força que te levou aí, né? Essa necessidade, esse amor maior que te levou, além de ser uma educadora fantástica, além de você estar nessa área, né? Mas você acabou tendo que, ai, eu preciso mais um pouco aqui, eu preciso ir mais para esse lado. O que te levou? Conta para quem não te conhece ainda. O que me levou para estudar mais essa área do autismo foi o meu filho, né? Eu tenho o Lucas, ele está com 22 anos e ele é autista, né? E na época que a gente descobriu que recebeu esse diagnóstico, não se ouvia muito falar em autismo. Então, a gente, assim, mãe de primeira viagem, assim, de criança autista, não sabe, né, muito, a gente corre atrás. Então, a minha sede de saber mais, de conhecer, de querer ajudar o Lucas foi por conta disso, né? Saber mais sobre o autismo foi por causa do meu filho mesmo. Eu lembro que, acho que quanto tempo faz que a gente se conhece, Liliane? 2020? 2020, 2020, 2020. né? Isso. Desde que a gente iniciou na questão dos óleos essenciais, né? A do Terra. A Uhum. gente já logo se conheceu e eu acredito que foi início de 2021. Foi isso que você começou e você falou, 21 ou 22? Foi em 2021 que a Adriana me convidou para falar sobre o autismo, né? Eu comecei a usar os óleos essenciais em 2020, final de 2020. Final de 2020. É, E nessa época, o teu foco, conta um pouquinho da tua passagem ali com o Lucas, da tua, como que a gente fala, descrença, né? é, Dos óleos essenciais, e aí é o meu último caminho, né? sim. Conta um pouquinho dessa passagem pra gente. Quando eu procurei, o meu primeiro contato com os óleos essenciais foi por conta de uma massagista, né? E ela me deu, eu nem lembro a marca, uma lavanda. Aí a gente não conhece, né? Fez uso ainda com naquele de porcelana que coloca direto na tomada e É tudo, né? um difusor elétrico, né? Isso, difusor, é. E não deu certo, com ele não deu certo, mas na época ele estava tomando os medicamentos, tudo certinho, fazendo as terapias e a questão da agressividade, irritabilidade, tudo mais continuou.
Ela me deu tudo, eu fiz uso, não funcionou, essa questão do sono, e tal, né? Aí deixei de lado. Aí depois de uns 2 anos, a Yuka, minha irmã também, que ela fazia uso dos óleos essenciais, me apresentou para uma consultora de bem-estar, né? E ela ficou, acho que mais uns 4 meses tentando me convencer a usar os óleos essenciais. Ela me mandando mensagem e eu falando, tá bom, e foi deixando. Em novembro, mais ou menos, eu, né, adquiri os óleos essenciais e o protocolo para fazer uso com o Lucas. E nisso, uma coisa que até hoje eu lembro, ela mandou mensagem, daí, como é que tá? Ele tá mais calmo, né? Aí eu falei, calmo ele não tá, mas ele tá mais alegre, mais falante, uma fala mais espontânea, né? E tá procurando mais a gente. Aí foi nisso que é, a gente começa a perceber as pequenas mudanças, né? Coisa que eles era sempre fechado, sempre irritado. Isso deu uma amenizada. Isso foi 1 semana, 2 semanas de uso. E aí eu falei para ela assim, olha, o negócio tá dando certo, mas o da noite, acho engraçado que o blend a mistura que ela me mandou para pingar à noite, ele não dormia, ele ficava muito agitado. Aí a gente tirou tudo, todos os óleos essenciais, começou a testar um por um. E o que deixava ele agitado era o balance, né? E aí, assim, a gente descobriu e eu comecei a usar o balance só durante o dia, não à noite. Aí nisso, né, eu me encantei pelo Aroma Touch. Logo da sequência, eu me encantei pelo Aroma Touch e foi por conta disso que eu acabei me cadastrando na Terra, né? Queria adquirir os óleos. Aí eu lembro que na época o Ney, né, o meu cunhado, ele falou assim: já que você vai comprar tudo isso, então já faz o cadastro logo. Falei, tá bom. E foi assim que eu entrei na Terra. E foi assim que eu comecei a estudar mais, né, sobre os óleos essenciais. O fato de ter funcionado com o Lucas, né, isso me deixou muito instigada, assim, curiosa para ver qual é o que o óleo essencial faz, né? O a mais que ele faz e tudo mais. E foi muito. Depois que eu comecei a estudar, assim, eu não parei mais. Até hoje eu estou estudando sobre os óleos essenciais. Mas é bem por aí. Olha como marca a gente, né, Liliane? Tu falou, a massagista, né, passou pra gente uma lavanda, a gente foi lá, fez no elétrico. Não tem nada contra, na verdade, o elétrico você pode até usar, só que ele dispersa rapidamente. Também adorava esse de porcelana e os richô, né? Eu até pintava e fazia richô. E daí acendia a velinha embaixo. Nossa, só que aquilo evapora assim que nem você dá uma esquentada, né? Uhum, Por isso que o ideal daí é você pôr um óleo carreador ou água junto para ele ficar um pouquinho mais ali, né? Cuidar da queima daquele óleo ali, porque ele acaba destruindo devido à alta temperatura, né? Mas aí, olha o que me chamou a atenção. E como a gente fica daí, né? Estava comentando antes da gente iniciar a questão do me permitir hoje participar do desafio de pôr as plaquinhas e sentir choquinhos, vamos dizer assim, os estímulos, né, da tecnologia da Haghara. E talvez seja porque eu não tive, talvez, já alguma experiência muito agradável e essa questão do choquinho, desse estímulo, me faz ter não quero essa sensação. E aí ontem a gente começou no facial, hoje pro corporal e eu me permiti. E a mesma coisa com qualquer situação, né, do óleo essencial, né? Tu teve uma experiência que, não dormiu, não era aquilo. Então, para quê, uhum. né? Para que eu vou usar isso? Para que eu vou fazer esse investimento? E aí você foi lá e se permitiu.
vendo o Ney e a Yuka, né, você se permitiu vou fazer de novo, né? Mas é que também teve uma viradinha de chave ali, né? Que você, se não me engano, tu foi numa consulta Foi. e o Lucas já estava usando alguns medicamentos e o doutor te falou alguma coisa e nessa consulta você falou, então, né? Eu não Uhum. tenho outra opção, eu vou tentar nessa. Foi alguma coisa assim que te ajudou a fazer essa Foi. virada? Aquele ano, 2020, né, eu fui procurar o neuro porque o médico dele, que atendia ele desde pequeno, falou assim, já não tem mais o que fazer com ele, questão de medicamento, ele está na dosagem máxima, porque eles foram aumentando, à medida que ele foi crescendo, foi aumentando, e já não, nenhum remédio estava fazendo efeito. Fazia efeito uma semana, depois voltava tudo. E ele já estava tomando remédio para dormir, para acordar, para questão de depressão, para questão de ansiedade, para tudo, assim, tudo que a gente imagina, ele estava tomando medicamento para controle de irritabilidade. Isso por dia, mais ou menos uns 12 medicamentos ele tomava. E não funcionava. Aí começou a fazer. Esse médico falou assim: não tem mais o que fazer, procura um outro médico para ver se ele consegue te ajudar. Aí eu fui procurar, só que ninguém quer atender um adulto, ele já era adolescente, né? É difícil achar um médico que queira atender, né? Nessa época ele estava o quê, com 16, 17? 16 anos. 16. É. Aí o médico que eu consegui numa cidade vizinha aqui, ele, ele me atendeu e falou assim: Olha, eu não vou pegar ele como paciente porque eu já estou me aposentando. Só que, olha, mãe, tudo que você fez até agora, você está vendo o resultado aqui, né? Eu estou vendo o resultado de tudo que você trabalhou. Então, segue a tua intuição. Aí, nessa época, eu lembro que eu comecei a procurar aroma. Eu fui para a área de fitoterapia. Antes da aromaterapia, eu fiz alguns cursos de fitoterapia e comecei já a pensar na questão da substituição, de tirar os medicamentos, né? Uma porque ele estava tendo efeitos colaterais, questão de intestino. Ele tinha, eh, como é que fala? Hemorroida, desde pequenininho. Uau. E o intestino irritável. Só que o médico que cuida da parte da bexiga e tal, ele falou assim, ele não tem nada, fisiologicamente falando, ele não tem nada, é tudo coisa da cabeça dele. Então, quando ele falou é tudo coisa da cabeça dele, eu pensei, né? Ele está tomando remédio para a questão, né, da cabeça, para ele ficar menos irritado, para ter mais controle e tal. Aí nisso foi quando a minha irmã trouxe a questão dos óleos essenciais da Terra. Eu já estava pensando, né? Já tinha feito alguns cursos de fitoterapia para tentar fazer essa troca, né, dos alopáticos para a parte mais natural. E nisso chegou os óleos essenciais. Como eram as gotinhas que eu tinha usado e não tinha feito, não vi tantos resultados, eu fiquei meio cética, meio não, bastante cética, né? Porque demorou alguns meses para eu aceitar. Mas foi isso que aconteceu. Naquele ano, por conta da fala daquele médico, que ele falou assim, é, segue a tua intuição que você está no caminho certo, eu peguei, aí eu comecei, né, para a parte natural. Foi quando os óleos essenciais chegaram. E teve uma grande projeção ali, né, Lili? Você falou que estava já com 12 medicamentos, isso? Já. E Aí eu quanto tempo foi fui, para ir fazendo essa transição? Como que tá hoje? Faz para gente uma ligação aí desse tempo. Isso já era 2021, 2022. era 2021. 2021. 2021. Porque 2020 eu comecei a usar. Ai, desculpa. Né? 2021, eu falei consegui uma psiquiatra que aceitou atender o Lucas, né?
E eu falei para ela, ó, eu vou começar a fazer o desmame dos medicamentos para ver se melhora essa parte da bexiga, do intestino, tal, né? Aí nisso eu comecei a fazer, eu fiz também desparasitação, né? Detox, desparasitação. Uhum. Não sei se a Maria Alice lembra que eu comecei a fazer, aí ele ficou muito irritado, muito. E você Aí eu teve que parar, né? esperei, eu parei e fiz Uhum. nas férias, Isso, nas férias dele. eu lembro que tu comentou comigo que porque você precisava dar mais atenção para ele, que você ia dar uma pausada ali. Uhum, Mas depois isso se passaram, acho que, o quê? Uns 2, 3 meses, daí você estava de férias, você fez, né? isso. Só que nesse período você continuou usando os óleos, né? Sim, Um sim, eu pouquinho continuei ali, usando um pouquinho direto. lá. Eu lembro que Uhum. você começou a criar misturas de acordo com cada necessidade dele, foi isso, né? É, foi. Eu já sabia mais ou menos os óleos essenciais, né, que deixava ele mais A agitado, gente ou descobriu que eu e ele não podemos usar o balance de balance. noite, porque a gente fica todo alegre, todo, né? Isso. Mas que faz muito bem, então a gente usa de dia, né? Uhum. Só que assim, para fazer o desmame não é algo fácil, né? A gente tem que. Eu fui tirando um por um medicamento. Isso foi mais ou menos 6 meses para fazer o desmame total, né? Aí quando eu consegui tirar acho que na época era a quetiapina que ele tomava, esse medicamento, a quetiapina, a bexiga dele voltou ao normal. Não tava mais, né, não deu mais aquele problema da bexiga irritável, hiperativa, bexiga hiperativa. Aí eu fui tirando, aí foi passando. Aí os óleos essenciais, acredito que começou a fazer mais efeito. Eu O consegui ver corpo dele realmente começou. isso, Vamos dar E uma, hoje ele, vamos dar só uma pausinha, Lili. uhum, Hoje você tá bem gripada, né? E eu aqui sim, peguei, eu tenho vários frasquinhos aqui do meu lado, e eu peguei exatamente o Blend Conectar que a gente fez no dia 20 de janeiro de 2026, quando a gente começou com essa fala do conectar. Peguem o óleo que você estiver aí na frente, peguem um pouquinho, passa lá. Se for um peppermint, Lili, dá a tua respirada forte aí para esse conectar é tudo de bom. E vocês lembram da fórmula do conectar? Eu vou já deixar aqui, ó. 2 gotas de lavanda, isso para 5 ml, tá, gente? Pode ser tanto assim no tote, como pode ser no gotinhas. 2 gotas de lavanda, duas de bergamota, uma de frankincense, uma de gerânio e uma de sândalo. Completa para 5 ml e tem ali. Então, vai para uma reunião, usa conectar. Vai, eu tenho todos eles aqui. O renovar, ó, que foi em fevereiro, eu coloquei a data, inclusive foi em fevereiro. Então, eu tenho a minha coleção dos óleos dos verbos de ação, né? São os verbos que nos levam a uma ação, tá? Respirou, Lili? respirei. Nada melhor do que uma paradinha para tomar um gole de água, Ah, dar uma cheirada, uma respirada para a gente, né, fazer fluir ali. Então, vamos mais à frente um pouquinho. E hoje, como vocês estão hoje? Depois, bem dizer, de 2020, 2026, bem dizer, 6 anos, né? Já com esse uso direto. Quem é a Liliane hoje? Porque existe também uma situação sua, né? Porque naquela época você chegava a usar, que você falava, às vezes por semana, uma caixa de anti-inflamatório, isso. analgésicos. É, eu chegava a usar uma caixa por conta da fibromialgia. Eu não conseguia nem levantar da cama se não tomasse o anti-inflamatório. Interessante. E essa E fibromialgia, lógico que toda caracterizada devido ao emocional que vocês sim, passavam ali, sim. né, Lili? Aí, assim, o que eu achei interessante, depois que o Lucas começou a se regular, aí a minha fibromialgia, eu comecei a tratar também, né? Fazer uso dos óleos essenciais, blend para dor, blend emocional, tal. E aí começou a espaçar o tempo que eu tomava o antialérgico. O antialérgico não, O anti-inflamatório, anti-inflamatório, analgésico. isso, Uhum. Aí como
Um dos óleos essenciais que me passaram foi copaíba. Uhum. Esse, assim, se for ver os frascos que eu tenho lá, o copaíba é o que mais tem vazio, né? É. Aí eu faço uso todo dia, copaíba. Você continua Sublingual, fazendo eu uso, Liliane. continuo. Uhum, eu Então, isso quer continuo. dizer que você criou um hábito, você criou uma rotina e Uhum, que você entendeu que essas gotas que você ingere, o que tu passa, o que você inala, ela precisa ser um hábito. Você não podia usar só lá precisa. naquele momento, agora eu vou parar porque eu não vou mais ter, né? Uhum. Então, já são E 6 anos, né, fazendo seis tudo. anos. E hoje, a questão do anti-inflamatório químico ali, do alopático, quanto você tem usado? Eu não tenho usado mais, né? O anti-inflamatório mesmo já faz tempo que eu não uso. A única coisa que eu tenho que me policiar é a questão do estresse, Uhum. Tem que né? respirar, tem Tem que que respirar. aí usar alguns óleos que te ajudem mais nesse Isso. fluir, né? Nesse fluir. É, ao longo desses anos, assim, tem alguns períodos que a gente passa por mais estresse. Não que é, a gente fique descabelado, tudo, mas época de evento, Dia dos Pais, Dia das Mães, entrega de avaliação, tudo isso causa um pouquinho mais de tensão, né, de coisas para fazer, gerando mais estresse. Aí, nesse período, eu faço uso assim, eu uso mais, né? Uhum. Você percebe que precisa intensificar. Uhum, tem que intensificar. E agora vamos para um ponto bem delicado. Hoje, o Lucas, daqueles 12 medicamentos, ele tá com quanto medicamento? Ele não toma mais medicamento, ele não toma. Ele tá só com suplementação, só. Ômega Uau, 3, né? Vitamina legal. D. Olha, outro ponto, gente. Isso até fica um assunto para um outro momento. O quanto a importância da suplementação, Uhum, né? Mas eu queria, assim, para a gente encerrar, nós vamos fazer em duas partes nossa aula hoje. Então, nós estamos aí nos últimos 5 minutos dessa, e depois a gente vai sair e vai voltar no mesmo link, tá? Mas eu queria encerrar essa parte com a Liliane, um tópico e uma cutucadinha ali num tema que é uhum, muito importante e que às vezes a gente precisa raciocinar. A Liliane estava falando que o filho, né, usava ali 12 medicamentos, que ela usava um bom monte de anti-inflamatório e tal, e aí ela mudou para os olhos e outras práticas, né? Que depois no segundo bloco a gente uhum. fala um pouquinho de outras coisas que a Liliane faz. Mas a questão financeira, Liliane. Tu consegue enxergar essa troca de que hoje você fazendo o que você faz, isso se tornou um peso para o seu bolso, ou você conseguiu enxergar que você deixou de gastar com coisas aqui e transferiu para coisas aqui e continua um equilíbrio? Como você fala sobre isso? Na época que me passaram os valores dos óleos essenciais, foi a primeira coisa que eu fui pesar ali, né? Porque os óleos Uhum. essenciais, no meio tinha o frankincenso, que era carinho. É um investimento, né? Aí, assim, a gente colocando na balança, o que eu gastava era mais de R$ 1.000 de medicamento todo mês, né? E os óleos essenciais, se a gente for pesar contabilizar as gotinhas, não dá nem metade daquilo que eu gastava com os medicamentos em si, né? É Então, muito assim, interessante isso, né, é, Liliane? Porque eu também faço essa conta quando eu usava muito analgésico por causa da minha questão de dores de cabeça e tal e tal. E hoje eu vejo, poxa, vou fazer o meu pedido mensal. É pelo menos R$ 500, às vezes R$ 800, depende do que a gente precisa repor, né? Dos nossos uhum, olhos e das coisinhas que a gente quer além dos olhos ali na empresa do Terra que a gente está falando. Mas o que eu deixei de ir para a porta de hospital, o que eu deixei de ir para a porta da farmácia, não tem preço, não tem preço, né? Porque em questão de valor e de preço se supera muito.
Então, Uhum, é muito bom ouvir de você, que não sou só eu que penso assim, que você também sentiu que essa balança sempre, quando eu busco o integrativo natural, sempre a balança vai ficar mais forte desse lado. Não que a uhum. gente não vá usar o outro lado, mas esse lado sempre vai fortalecer. Gente, eu vou pedir para vocês agora que a gente vai fechar essa parte um com a Liliane. Agora a gente vai se retirar da sala, dá tempo de ali pegar um copinho d'água, ir no banheiro, só o tempo de salvar o vídeo e eu já abro a sala de novo. Então vocês podem fechar, dá 30 segundinhos, já clica para abrir, espera que eu já recolho vocês para a sala de novo, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.